Salve, salve, galera ligada aqui no canal do Motorsport.com no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Hoje é quinta-feira e a gente tem Fórmula 1 esse fim de semana. Fórmula 1 lá na Austrália, que significa horários de madrugada. Então a gente teve nessa madrugada aí de quarta para quinta o dia de mídia da principal categoria do automobilismo mundial lá no paddock de Melbourne. E olha, algumas declarações bem interessantes. Eu e a Isa Fernandes, vocês já estão vendo aqui na tela, a gente virou a noite trazendo conteúdo para vocês e agora também a gente compila o que rolou de mais importante lá em Melbourne, aqui para o nosso direto do paddock, essa versão compacta do GP da Austrália. Salve, Isa, bom dia. Bom dia, Gui, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, que a gente não sabe, mas é isso mesmo, a gente teve boas declarações aí durante a madrugada, a gente teve Hamilton, a gente teve Pérez, a gente teve Sainz, então a gente vai trazer tudo para o pessoal que está assistindo a gente. É isso aí. Antes da gente falar dos pilotos propriamente dito, a gente tem que começar trazendo uma notícia, duas notícias muito importantes envolvendo Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, que sai de uma já entra em outra, né? A gente teve ontem à noite a notícia de que ele havia sido inocentado pelo departamento de compliance da FIA sobre aquelas investigações, né, de uma possível interferência no resultado do GP da Arábia Saudita de 2023, envolvendo Fernando Alonso, e também uma possível intervenção dele em não homologar a pista do GP de Las Vegas. Segundo, né, a investigação da direção de compliance e do comitê de ética, não há evidência suficiente que comprovem que o Sulayem tenha agido de forma inadequada. Trazendo algumas informações, foram 30 dias de investigação, 11 testemunhas ouvidas, e o comunicado diz o seguinte: depois de analisar os resultados das investigações, o comitê de ética foi unânime na sua determinação de que não haviam provas que fundamentassem alegações de interferência de qualquer tipo envolvendo o presidente da FIA. As alegações eram infundadas e não foram apresentadas evidências, além de qualquer dúvida razoável para apoiar a determinação do comitê de ética. Só que é o seguinte, Sulayem se livra de uma e já entra na outra, porque horas depois dele ter sido inocentado dessas acusações, surge a informação de que Suzy Wolff está processando Mohammed Ben Sulayem. E aí vamos recuperar a história do ano passado, naquela treta que teve entre a FIA anunciando, né, uma investigação contra a Suzy sobre uma possível... Era uma possível disputa, né? O conflito de interesses, era a expressão que eles usavam. Conflito de interesses. Sobre a Suzy como diretora da F1 Academy, tendo acesso a informações privilegiadas da FOM, da Formula One Management, e a relação dela com o Toto Wolff. Houve um movimento quase que inédito das equipes, né? Todas as 9 equipes se colocando ao lado da Mercedes e do Toto e da Suzy Wolff, e aí, menos de 48 horas depois, a FIA vem e derruba a investigação, falando que não haviam evidências, né, para levar adiante. Só que agora, Suzy Wolff protocola um processo contra o presidente da FIA. E, Isa, isso aí é complicado, né? O Sulayem tá envolvido em 1000 tretas. Ele é o cara que, diferentemente do Jean Todt, que era o antecessor dele, não consegue ficar quieto e fica se enfiando nesses buracos, né? Pois é, Gui, além disso, o Ben Sulayem também, né, veio à tona esse ano que ele está sendo investigado também por tentar interferir em 2 resultados de GPs do ano passado, mas não é sobre isso que a gente está falando, né? A gente está falando sobre a ação que a Suzy Wolff entrou contra a FIA, e aí nota ontem que ela veio a público, né, fazer essa declaração, ela disse o seguinte: posso confirmar que entrei pessoalmente com uma queixa criminal nos tribunais franceses em 4 de março, em relação às declarações feitas sobre mim pela FIA em dezembro passado. Ainda não houve nenhuma transparência ou responsabilidade em relação à conduta da FIA e de sua equipe nesse assunto. Sinto que, mais do que nunca, é importante se levantar, denunciar comportamentos impróprios e garantir que as pessoas sejam responsabilizadas. Embora alguns possam pensar que o silêncio os isenta de responsabilidade, isso não é verdade. Esse assunto do Sulayem ainda vai dar muito pano para manga, inclusive já está repercutindo no paddock da Fórmula 1, porque Hamilton falou sobre isso hoje na coletiva, né, Isa? Falou sim, ele foi questionado, né, sobre a conduta e a fala e tudo que a Suzy
trouxe à tona ontem, e ele demonstrou todo o suporte, todo o apoio para ela, e até com palavras bem duras, ele criticou esse atual momento da Fórmula 1 fora das pistas, né, com tudo isso que está acontecendo. E aí ele disse o seguinte, ó: em primeiro lugar, estou incrivelmente orgulhoso de Suzy. Ela é muito corajosa, ela defende valores tão grandes e é uma grande líder. Em um mundo em que muitas vezes as pessoas são silenciadas, o fato de ela se levantar envia uma mensagem muito boa, porque há uma verdadeira falta de responsabilidade nesse esporte e na FIA. E aí ele começa, então, a fazer aí duras críticas, né, à falta de transparência que está acontecendo. As coisas que estão acontecendo a portas fechadas, não há transparência, claramente não há responsabilidade. Como podemos confiar no esporte e no que está acontecendo aqui se não tivermos isso? Esperamos que essa posição que ela tomou agora crie mudanças, tenha um impacto positivo, especialmente para as mulheres. Estamos vivendo em uma época em que a mensagem é a seguinte: se você fizer uma reclamação, será demitida. Essa é uma narrativa terrível para ser projetada para o mundo. Portanto, especialmente quando estamos falando de inclusão no esporte, precisamos ter certeza de que estamos nos mantendo fiéis aos valores fundamentais aqui. E o Russell também falou. Ele disse o seguinte: você confia que os líderes deste esporte têm os melhores interesses em mente, e não os seus próprios interesses. Quando não temos os fatos e os números, e não há transparência, você sempre acha que há algo escondido. É por isso que é tão importante para o esporte agora enviar a mensagem certa a todos que apoiam a Fórmula 1, assistem e querem se envolver no esporte, de que as coisas não são simplesmente varridas para debaixo do tapete. E é interessante destacar da fala do Hamilton, né, quando ele menciona, né, que uma mulher faz uma denúncia demitida. Tem, na verdade, ali também uma cutucada na Red Bull em toda a história do caso Christian Horner, que pelo menos nessa quinta-feira não teve nenhuma novidade. A novela está em pausa por enquanto. Mas na Red Bull mesmo, o negócio ainda está movimentado. A gente tem essa questão da guerra interna e as especulações, né, sobre uma possível saída do Verstappen. E quem comentou sobre isso hoje também nas coletivas foi Checo Pérez, que falou aí sobre essa possível saída do Verstappen em meio à crise toda da Red Bull. O que o Pérez disse, Isa? É engraçado a gente perceber que o Pérez, ele tá bem assim fora dos holofotes, né, nessa questão do caso Horner. Ele foi questionado ali uma ou duas vezes no máximo sobre o Christian Horner, mas não se fala do Pérez no meio dessa bagunça toda. E aí hoje ele foi, né, questionado sobre tudo isso que tá acontecendo, mas principalmente sobre a cláusula Verstappen. E aí perguntaram para ele, olha, você tem uma dessa no seu contrato? E aí ele falou, não, eu não tenho essa cláusula. Não sei qual cláusula Max tem no seu contrato, então acho melhor você perguntar para ele. E aí ele continua falando, até onde eu sei, Max tem contrato com a equipe, está totalmente comprometido. O resto, acho que não cabe a mim comentar. Não tem nada a ver comigo. Concentro nas minhas decisões, no que tenho que fazer, e acho que falar sobre outros pilotos, quando não conhecemos os fatos, não faz sentido. E aí, depois de tudo isso, né, ele fala, não, a equipe está numa harmonia muito grande, está todo mundo trabalhando muito junto, o clima tá tudo muito bom, tudo muito bem. E aí ele conclui falando, né, que não há razão para poder mudar este clima na Red Bull, que não há razão para que essa harmonia não continue acontecendo, e fala que seria um golpe muito duro para a Red Bull se o Verstappen saísse da equipe. Eu só queria saber onde que o Pérez está vendo um clima bom dentro da Red Bull, sendo que evidentemente o negócio não tá legal lá, quando você tem os dois chefes numa guerra de poder. Mas saindo um pouquinho da Red Bull, vamos falar de Ferrari, porque tem um piloto que volta para o grid esse fim de semana, Carlos Sainz, que esteve ausente do restante, né, do GP da Arábia Saudita, participou da sexta-feira, mas aí no sábado e no domingo foi substituído pelo Oliver Behrman, está de volta neste fim de semana, depois de operar do apêndice, e voltando aí um tempo recorde, né, a gente está falando de 2 semanas, menos que isso, né, 12 dias, entre o afastamento e o retorno dele nessa próxima madrugada aí de quinta para sexta, em que a gente vai ter o primeiro treino livre do GP da Austrália. E o Sainz falou sobre esse retorno, inclusive uma certa preocupação das pessoas, né? Tipo, mas você está pronto para voltar mesmo? E ele falou o seguinte: antes de mais nada, só de me ver em movimento com os exercícios que estou fazendo na academia e tudo mais, isso me diz que estou apto a entrar no carro amanhã e tentar. Mas, obviamente, não sou idiota. E se não me sentir bem amanhã, serei o primeiro a levantar a mão e dizer que preciso de mais 2 semanas até a próxima corrida.
Isso, junto com a FIA, é o plano que temos em andamento. Amanhã faço outra checagem com a FIA e eles estão monitorando o meu progresso. Lembrando, nesse fim de semana tem etapa da Fórmula 2 lá na Austrália, o que significa que o Oliver Bearman está presente em Melbourne. Caso necessário, né, se o Sainz perceber que de fato precisa de mais tempo aí de recuperação, o Bearman deve ser a pessoa a qual a Ferrari vai recorrer aí para o GP da Austrália. E falando também, o Sainz é um nome importante desse mercado de pilotos, mas o grande nome do mercado de pilotos pensando no próximo ano, sem dúvidas, é Fernando Alonso, que é o cara aí do momento, né? Ele tá cotado para Mercedes, tá cotado para Red Bull se o Verstappen sair. E se a gente bobear, Gui, o Alonso tá cotado até para o nosso cargo aqui. O Alonso tá cotado em tudo quanto é lugar. Daqui a pouco é que parece que o Alonso é cotado para assumir a reportagem do Motorsport.com. Olha, não seria uma má ideia. Vamos fazer a telemetria com o Alonso e Rico. Já é uma dupla que deu certo no passado. Mas o Alonso tá um pouquinho de saco cheio de responder perguntas sobre o futuro. E ele basicamente falou o seguinte: não vou deixar ninguém ditar o meu futuro. Eu que vou escolher o que eu vou fazer. É um negócio que eu estou fazendo desde sempre. E ele inclusive cita: eu tomei a decisão em 2006 ainda de sair da Renault para a McLaren em 2007. Anunciei com um ano de antecedência. Sempre foi assim. E ele até fala, de vez em quando isso me ajudou, em outras me prejudicou. E ele, né, falou de ser o dono do seu próprio destino. E o Alonso fala um negócio interessante, que a prioridade dele é a Aston Martin, mas que a primeira decisão que ele tem que tomar é: ele fica na Fórmula 1 ou ele aposenta. Vamos ficar de olho, né? O Alonso tinha falado que queria já tomar essa decisão nas primeiras corridas do ano, já botou um pé atrás, ele falou: não, meu foco no momento é trabalhar com o carro, é melhorar o carro, vou pensar nisso depois, mas até a pausa de verão ele falou que quer resolver isso, até porque ele falou: caso eu decida sair, não falou de aposentadoria ou de ir para outra equipe, ele falou: quero dar a Aston tempo suficiente para encontrar um novo piloto. Vamos ver, Fernando Alonso é com certeza o nome aí do mercado de pilotos e a movimentação dele com certeza vai ser uma muito importante e que deve mexer com outras peças do mercado de pilotos. Porque se o Alonso decide aposentar, é uma vaga que abre. Se ele decide sair da Aston Martin, é uma vaga que abre ali. E a gente sabe que Felipe Drugovich é um candidato importante nessa briga aí pelas vagas do mercado de pilotos. Mas agora vamos falar de um ex-Fórmula 1, Isa. Um certo russo, que eu acho que nosso querido Gunther Steiner tem um certo trauma dele. Mas Nikita Mazepin recebeu um alento essa semana, né? A retirada de sanções da União Europeia que estavam impedindo o retorno, né? A retomada da carreira dele. Conta mais pra gente. É isso mesmo, Gui. O Mazepin, ele que tá doido aí pra fazer parte de novo desse mundo da Fórmula 1, fazer parte do mercado de pilotos e de todas essas transferências, ele recebeu aí um conforto, né? Ou talvez um primeiro passo para que isso volte a acontecer. Ele que foi demitido da Haas em 2022, na época ali que começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, porque o pai dele, né, me esqueci agora do nome do pai, Dmitry, isso. O Dmitry Mazepin, ele era diretamente ligado ali com o presidente da Rússia, e na época, então, foram aplicadas várias sanções, né, para os russos no esporte, em várias outras searas, vamos falar assim, que, né, da Rússia, como exportação, enfim. E aí o Mazepin acabou sendo colocado na lista dessas sanções por ser filho do Dmitry Mazepin. Mas ele, né, quando aconteceu isso na época, ele falou que ele ia correr atrás dos direitos dele, que ele ia correr atrás de tentar reverter isso, e ontem saiu essa decisão, porque o Tribunal Geral da União Europeia achou que não era justo ele sofrer a sanção apenas por ter associação com o pai dele. E aí eles, né, justificaram dizendo que o Tribunal Geral recorda que o critério de associação aplicado em relação a Nikita Mazepin abrange pessoas que estão, de um modo geral, ligadas por interesses comuns. De acordo com jurisprudência constante, esse critério implica a existência de um vínculo que vai além de uma relação familiar, estabelecido à luz de um conjunto de indícios suficientemente específicos, precisos
e consistentes. E aí, levando isso em base, eles, né, entenderam que a ligação do Mazepin com o pai dele é única e exclusivamente uma relação familiar de pai e filho, então não fazia sentido ele continuar nessa lista de sanção apenas, única e exclusivamente por ter o sobrenome Mazepin. E aí ele falou, né, ele deu a sua declaração, falando que estava extremamente encorajado e grato ao Tribunal Europeu por ter feito, né, um julgamento justo. E aí ele terminou com uma frase de impacto, dizendo que este é certamente um marco crucial. Vamos ver como é que fica a situação do Mazepin. Até é importante lembrar, no ano passado ele fez algumas etapas European Le Mans Series, que inclusive vai ter o Drogovic no grid esse ano. Mas vamos ver aí qual é o futuro de Nikita Mazepin depois dessa decisão aí da União Europeia. Mas, Isa, para a gente começar aí os corres finais do nosso Direto do Paddock, versão compacta, temos Fórmula 1 nessa madrugada. Passa para a galera aí os horários do GP da Austrália. É isso mesmo. Bora fazer o café, compra o energético lá, porque vai ser de madrugada e é madrugadão, então tem que ficar bem aceso e bem acordado para poder conseguir acompanhar tudo o que acontece lá em Melbourne. Então vamos para os horários. O treino livre acontece para a gente no Brasil aqui às 10h30 da noite da quinta-feira, ou seja, hoje mesmo já tem atividade em pista. E o treino livre 2 às 2 da manhã, porque aí já é sexta-feira. E o treino livre 3 acontece às 10h30 da sexta-feira, ou seja, você acorda vendo Fórmula 1 e vai dormir vendo Fórmula 1. E a classificação acontece às 2 da manhã, e aí já é sábado, né? Então, às 2 da manhã, e a corrida 1h da manhã do domingo. Então, fica meio confuso, né? Porque tem 10h30, tem 2 da manhã, mas começa hoje, então, a quinta, às 10h30 da noite, com transmissão da Band Esportes, ou do Band Esportes. E lembrando que a gente tem a nossa programação ao vivo ao longo do fim de semana, então terminou o TL2 na madrugada, tem o Sexta Livre, terminou o Quali, tem Q4, terminou a corrida, tem o pódio, a gente vai manter a nossa programação normal aqui no Motorsport, e lembrando que é um fim de semana, como eu mencionei, né, mais cedo, é um fim de semana com Fórmula 2, então vamos torcer aí para Enzo Fittipaldi, para Gabriel Bortoleto, Enzo na vice-liderança do campeonato, vamos ver aí se ele consegue mais uma vitória, conseguir brigar aí na frente no fim de semana, e o Bortoleto que vai buscar aí um bom resultado depois de uma etapa um pouco abaixo do esperado lá na Arábia Saudita. E fim de semana não tem só Fórmula 1, na verdade tem automobilismo pra cacete em todo lugar. A Isa falou, né, você acorda com Fórmula 1, vai dormir com Fórmula 1, e durante o dia tem muita coisa também. Lá em Portugal a gente tem a MotoGP, segunda etapa da temporada 2024, a gente tem, sexta-feira, treinos livres, sábado, classificação às 7h50 da manhã, a corrida sprint ao meio-dia e a corrida às 11 da manhã. Lembrando que lá em Portugal a gente tem o Diogo Moreira na Moto2 e a gente tem também o Eric Granado na etapa de abertura da Moto E. A Mundial de Motos Elétricas está de volta esse fim de semana. E aqui no Brasil a gente tem muita atividade também, inclusive Carlos Costa não está aqui neste programa porque a gente despachou ele para Mogi Guaçu para fazer a Stock Car no Velocitar, segunda etapa da temporada 2024 também. Sexta-feira a gente tem treinos livres, no sábado classificação 10 da manhã, corrida 1, a corrida sprint de 30 minutos mais uma volta às 3h30 da tarde e no domingo a corrida principal de 50 minutos mais uma volta ao meio-dia e meio. Lembrando, Stock Car com transmissão do motorsport.com e da Motorsport TV e, claro, cobertura completa no site, no YouTube, nas redes sociais, você vai ficar por dentro de tudo. E, para fechar, a Stock Car não tá correndo sozinha lá esse fim de semana, a gente tem também a F4 Brasil, que vai abrir a temporada 2024, a terceira, né, da história da categoria. A F4 mantém o mesmo formato dos anos anteriores, classificação na sexta, 2 corridas no sábado e 1 corrida no domingo. As corridas a gente tem a transmissão no site do motorsport.com, então você fica por dentro de tudo também que está rolando na F4 Brasil. Isa, alguma última informação aí para a gente fechar o programa? Só falar para a galera, então, acompanhar a gente aqui, que vamos estar na madrugada, vamos estar acordados com as nossas programações e ver se a gente consegue uma corrida aí com algum elemento especial, porque Melbourne, nos últimos anos, tem entregado algumas corridas mais animadas. Então, vamos ficar aí na torcida. Inclusive o caos do ano passado, né? Aquelas últimas 5 voltas,
Vamos ver se acontece de novo, ou se pelo menos a gente tem uma corrida divertida, uma corrida que talvez muda um pouco o resultado. Nem que seja o Pérez ganhando, mas só para dar uma diferenciada do que a gente teve nesse começo da temporada. É isso aí, galera. O nosso Direto do Paddock Compacto vai ficando por aqui. A gente agradece a todo mundo que acompanhou. E ó, como a Isa já disse, 10h30 da noite dessa quinta-feira tem o treino livre 1. Depois, à madrugada, às 2 da manhã, tem o TL2. Terminando, a gente vai estar ao vivo aqui com o Sexta Livre, analisando tudo do primeiro dia de atividades de pista lá em Melbourne. Enquanto isso, acompanhe o motorsport.com aqui no YouTube, deem like, se inscrevam no canal, ative as notificações, acompanhe a gente no site, nas redes sociais e também pelo aplicativo. Assim, se vem alguma notícia de última hora, você já recebe imediatamente a notificação. É isso aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente e a gente se vê na próxima.